processo eleitoral nos tribunais, a política remuneratória e a lei de responsabilidade fiscal são os principais destaques do Brasil Justiça desta semana. Para falar sobre esses assuntos, o nosso entrevistado é o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Marcelo Burratem. Magistrado há 3 anos, ele já foi membro do Ministério Público durante 20 anos. Na AMB, ocupa o cargo de diretor adjunto da Secretaria de Assuntos Legislativos. Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa da AMB, o Brasil Justiça. Eu agradeço, muito obrigado ao convite, obrigado ao Calandro, obrigado à AMB, a oportunidade da gente passar para os demais colegas e para a população em geral esses temas que estão muito ligados com a cidadania, mas visceralmente ligados com a magistratura nacional. Doutor Marcelo, o que o senhor acha do critério da antiguidade para as eleições dos cargos diretivos nos tribunais? Esse critério da antiguidade, ele vige, pelo menos ele existiu até uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que a gente vai falar um pouco mais adiante, mas posso garantir a você que esse é um critério que, ao meu entender, já não atende a população, já não atende a magistratura brasileira. É óbvio que a gente pretende, a gente quer que os mais antigos estejam, e como estão até hoje, nos cargos diretivos dos tribunais. No entanto, a gente acha que esse cosmos, esses elegíveis, né, possa acabar atingindo a outros desembargadores, a outras pessoas que podem, de alguma maneira, estar muito mais, elas podem estar muito mais preparadas do seu ponto de vista administrativo para na verdade, dirigir essa instituição que deixou de ser aquela instituição pequena, de quase sem orçamento, de 2 décadas atrás, que hoje, eu tiro pela Justiça do Rio de Janeiro, nosso orçamento é um dos maiores orçamentos, né, do Brasil, orçamento maior do que muitos municípios no Brasil. Quer dizer, eu acho que esse critério da antiguidade, ele é razoável, ele pode ser melhorado, e a melhora virá com a possibilidade de outros também poderem chegar a concorrer à presidência dos tribunais. Sobre a recente decisão do Supremo Tribunal Federal sobre as eleições nos tribunais, qual é a sua avaliação? No meu entender, essa decisão do Supremo, para mim, é mais importante dos últimos 30 anos na magistratura. O que nós tínhamos antigamente? Nós tínhamos a Lei Orgânica da Magistratura, feita, criada e gestada num período não democrático, e ela precisava e ela precisa ser revista. Essa Lei Orgânica da Magistratura, que é a chamada LOMAN, ela está no seio do Supremo Tribunal Federal, que deverá encaminhar para a Câmara, né, para o Legislativo, uma nova lei. No entanto, o Supremo tem interpretado essa Lei Orgânica da Magistratura frente à nova Constituição de 88, porque a LOMAN é uma lei antes da Constituição de 88. Pois bem, recentemente o Supremo Tribunal Federal entendeu que a LOMAN não teria sido recepcionada pela nova Constituição. Isto é, na parte referente às eleições, essa lei não teria mais validade frente à nova Constituição, uma nova ordem constitucional e nova ordem democrática que acabou sendo estabelecida pela Constituição de 88. E esse julgamento, no meu entender, ele foi, na verdade, divisor de águas na questão da magistratura, da eleição dos cargos diretivos, né? E por isso reputo a mais importante, porque nós tínhamos até então a obrigatoriedade do candidato a presidente, vice-presidente, corregedor, invariavelmente cair na cabeça dos mais antigos. O Supremo Tribunal Federal, através de uma reclamação 13.115 do Rio Grande do Sul, disse que, não sendo recepcionada, esta eleição poderia ser eleito qualquer membro do Tribunal de Justiça. Isto é, esta eleição poderia recair, poderia ser candidato qualquer desembargador.
Volto a repetir, no meu entender, do ponto de vista democrático, do ponto de vista administrativo, a mais importante decisão do Supremo Tribunal Federal com relação aos magistrados dos últimos 30 anos. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em decisão administrativa, modificou seu regimento na parte referente às eleições nos cargos diretivos. Explica pra gente o que foi alterado. Na esteira da decisão do Supremo, o Tribunal de Justiça de São Paulo saiu na frente. Ele foi o primeiro tribunal a propor a modificação do seu regimento interno. Por quê? Porque os regimentos internos dos tribunais eram todos fundamentados, todos alicerçados na LOMAN, né? Lei esta que o Supremo acabou de dizer que não foi recepcionada pela Constituição. Se não foi recepcionada pela Constituição, novos regimentos internos nos tribunais terão que ser refeitos, terão que ser estudados para que se amolde a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, exatamente, São Paulo fez isso. São Paulo reuniu os seus desembargadores e fizeram um novo regimento. E lá decidiu-se que qualquer um pode se candidatar a presidente e os demais cargos diretivos. E agora, qual vai ser o caminho adotado pelos outros tribunais? Rever os seus regimentos. Os demais tribunais têm que reunir, todos eles, nos seus estados, reunir os seus desembargadores, através do pleno, para então fazer um novo regimento interno. Esse regimento interno agora tem que ser com esse ar democrático, com essa nova bandeira democrática que o Supremo, então, descortinou. Então, cabe aos tribunais reunir os demais desembargadores e fazer um novo regimento interno. Regimento este, que poderá, evidentemente, estabelecer regras do tipo, cabe ou não cabe reeleição? Do tipo, quem poderão ser os elegíveis? Quem são os desembargadores que podem? Então, há uma nova, eu posso dizer, um novo ar democrático vindo aí. Deve haver alguma restrição aos desembargadores que estão concorrendo cargos na administração dos tribunais? Muito boa pergunta. Isso a gente tem discutido nos corredores dos tribunais. Eu posso te garantir, quer dizer, a meu sentir, que não. Não pode haver nenhum tipo de restrição, porque o Supremo não estabeleceu restrição. Restrição é para a lei. Restrição é para a lei. Não havendo restrição na lei, não pode haver restrição no regimento. Portanto, eu defendo que qualquer desembargador do tribunal possa ser elegível. Muito obrigada. No próximo bloco, o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Marcelo Burratem, vai falar sobre a política remuneratória. Não sai daí, a gente volta rapidinho. As inscrições do 5º Encontro Nacional de Juízes Estaduais, que será realizado entre 24 e 27 de outubro em Florianópolis, foram prorrogadas e podem ser feitas até o dia 7 de outubro. Esta edição abordará o tema Magistrado Garantidor da Democracia. As inscrições variam de R$ 500 a R$ 600 para acompanhantes de associados e filiados à AMB. Não perca! Mais informações no site www.amb.com.br/enage. Estamos de volta com o programa da AMB, o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre o processo eleitoral nos tribunais. Agora, o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Marcelo Burratem, vai falar sobre a política remuneratória. Doutor Marcelo, como o senhor avalia a política remuneratória dos subsídios? Eu posso dizer para você que ela é démodé, ela já está fora de moda. Essa política de subsídio foi muito boa no início. E ela tinha a sua necessidade. O que se via? O que a política remuneratória do subsídio visava? A grande diferença entre o que percebia o salário de um juiz no Maranhão, de um juiz do Pará, de um juiz do Pará, de um juiz do Paraná, de um juiz do Paraná do Rio de Janeiro. Com isso, a gente visava, se são juízes, todos são iguais e todos são juízes e todos têm a mesma responsabilidade. Portanto, vamos fazê-los ganhar a mesma coisa.
era interessante. Essa política, ela nasceu, o substrato dela era esse. Era diminuir as diferenças salariais regionais. Muito bem. Elas já não existem mais. E elas não existem por conta da política de subsídio. No entanto, essa política, essa situação, acabou engessando muito não só a magistratura, como os salários, como os estados. Há estados que podem, eventualmente, pagar outras verbas que outros não podem. Então, essa política de subsídio, no meu entender, eu acho que ela precisava ser entendida como piso e não como teto. Criou-se o teto nacional, esquecendo que na verdade, o sistema federativo permite aos outros entes federados autogestão. Então, essa política não serve mais para a gente nesse momento. Nós estamos no primeiro quartel do século XXI, onde a gente percebe um crescimento maravilhoso que o Brasil tem experimentado nos últimos anos, e percebe-se um engessamento. Estamos aí quase 7 anos sem aumento. E por isso, por conta dessa política de subsídio que piorou, tentando resolver uma questão, ela acabou achatando o salário de todos, deixando todo mundo igual, fazendo com que quem tivesse 30, 20, 40 anos de carreira acabasse ganhando a mesma coisa. Olha que absurdo. Foi para o saco, você me desculpa o termo, jogou-se no lixo, foi para a vala comum 20, 30 anos de pessoas que deram o seu suor e a sua labuta na magistratura. Esse sistema de subsídio, então, ele não se compatibiliza com o sistema federativo, não é mesmo? De jeito nenhum, não mais. Há estados hoje que estão em condições melhores. Como disse a você, eu quero reafirmar, essa política de subsídio engessa os estados, O magistrado, assim como os presidentes de cada tribunal, eles têm a sua força política e a sua força política local. O que se fez? Praticamente se nacionalizou essa política. Né? E mais, tem o efeito cascata dos aumentos dessa política, que isso sim interfere e causa grande impacto nas folhas de pagamento, tanto dos estados como da União. Porque, havendo um aumento para ministro do Supremo, há um aumento linear para os demais. Na verdade, é um aumento verticalizado, né, de cima para baixo. Uhum. Então, eu acho que nós precisamos reformular essa política. Como é que fica a autonomia dos estados frente à política remunerativa no Brasil? Não fica. Não fica. Os estados estão completamente, volto a dizer, presos, acorrentados, algemados, porque não podem dar um auxílio. Vamos supor, um estado não pode dar qualquer outro tipo de auxílio, qualquer outro tipo de benefício ou de vantagem, porque ele está engessado por essa política, porque a Lei Orgânica da Magistratura diz que somente aqueles benefícios podem ser concedidos. Obviamente, nós entendemos que, assim como foi no capítulo das eleições, o Supremo há de dizer que a Lei Orgânica da Magistratura não foi recepcionada pela Constituição de 88. A Lei Orgânica da Magistratura, a LOMAN, não pode, nesse momento, proibir que os estados federados possam conceder e possam estabelecer outros critérios de remuneração. A remuneração base continuará a mesma. Isso é indelével, isso não se mexe. No entanto, o que a gente está a defender é que nós estamos a defender a possibilidade eventual de se conceder e se tirar as amarras e as algemas para que outros benefícios possam ser concedidos setorialmente e nos estados. E a situação das associações estaduais no que diz respeito à intensa pressão dos magistrados por melhorias salariais? Coitadas. Elas são umas coitadas, porque não podem fazer nada. Porque a política foi nacionalizada. A política de subsídio foi nacionalizada, isso é um erro. As associações locais ficam
infelizmente, emparedadas. E, felizmente, nós temos que ter associações nacionais com força, como a AMB, a ANAMATRA, a JUF e outras, com força nacional para tentar obter subsídios que felizmente ou infelizmente, dependendo da conotação, fica na mão do Supremo Tribunal Federal remeter um projeto de lei com que entende cabível, para o Congresso Nacional estabelecer um percentual de aumento para todo mundo. Uhum. Isso é completamente sem razão. Como que você pode nacionalizar uma política inteira de subsídio, de vencimento, desta maneira, que está absolutamente verticalizada? No meu entender, as associações locais têm que se unir de mão dadas junto com as associações nacionais. Não tem solução. No MP, a CONAMP, né? Passei lá há 20 anos, não posso esquecer do meu trabalho que a gente fez lá. Então, é essa a minha percepção sobre esse problema. Muito obrigada. No próximo bloco, o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Marcelo Burratem, vai falar sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz no Amazonas tem que ser, sobretudo, um verdadeiro herói. O Amazonas tem dimensões continentais, comarcas longínquas que têm uma distância de mais de 1.000 quilômetros, com grandes adversidades. Muitas das vezes o magistrado tem que se deslocar em aeronaves pequenas ou em pequenos barcos para chegar ao seu destino, naquela sua comarca. Mas, por tudo isso, é sempre necessária a presença do juiz. Ser juiz, eu posso dizer, no estado do Amazonas, é uma dádiva de Deus. O 9º Congresso de Pensionistas e o 7º Congresso de Aposentados da AMB vai ocorrer entre os dias 6 e 10 de novembro em Vitória. Realizado em parceria com a Associação dos Magistrados do Espírito Santo, o evento é uma oportunidade de reencontros e confraternização entre magistrados aposentados e pensionistas. Mais informações no telefone 0800 604 6300. Estamos de volta com o programa da AMB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre o processo eleitoral nos tribunais e a política remuneratória. Agora, o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Marcelo Burratem, vai falar da Lei de Responsabilidade Fiscal. Doutor Marcelo, por ano são proferidas 22 milhões de sentenças. Como é que o senhor analisa o crescimento dos processos nos tribunais? A gente observa, Renata, percebe-se claramente que o Brasil viveu na penumbra durante muitos anos com relação à cidadania. E por quê? Porque isso que você está falando, esse número absurdo, só tem uma explicação. Nós tínhamos uma demanda reprimida enorme. O cidadão brasileiro, o povo brasileiro não conhecia, como de fato não conhece, mas não como na década de 70, o seu direito. E eu acho que essa busca, a imprensa ajudou muito, os meios de comunicação, as escolas da magistratura no Brasil inteiro, os tribunais, a Defensoria Pública, o Ministério Público. Eu acho que isso fez com que o cidadão passasse a ir mais ao judiciário. Isso é muito bom. Mas há que haver limites. O que nós estamos vendo hoje no Brasil são enxurrada de ações, principalmente na área de defesa do consumidor. E a gente percebe que esta área, só para determinar assim, que esse volume, grande parte decorre disso por conta, inclusive e principalmente, da má prestação de serviço no Brasil. Como compatibilizar a Lei de Responsabilidade Fiscal com as demandas trazidas pela população envolvendo o direito do consumidor? Mágica e inteligência. Hoje, a gente tem que trabalhar com mágica e inteligência. Gestão. Os tribunais hoje precisam ter gestão. Não é admissível, não é possível. Vou te dar um exemplo do meu tribunal. Recebemos cerca de 210, 220 mil novos recursos no Tribunal de Justiça do Rio.
A média é essa. Foi assim em 2012. Estamos partindo um pouco mais para 2013. Mas eu posso te garantir que pelo menos metade dessa demanda, metade, decorre de relação consumerista, direito consumidor. Isso é um absurdo. Você não pode imaginar política para resolver um problema gravíssimo como esse. Você não pode entender o Tribunal de Justiça de São Paulo do Rio de Janeiro tendo metade dos seus recursos de uma só matéria. Alguma coisa há de se fazer. Não é possível o gestor de hoje, os presidentes de hoje precisam resolver essa questão. Não é possível um tribunal estar com metade do seu movimento para decidir, para julgar ação consumerista por conta de defeito de prestação de serviço, péssima prestação de serviço das operadoras e de tantas concessionárias. A gente sabe, esse não é um programa para se falar isso, mas a gente sabe dos problemas. Então, esses problemas, infelizmente, estão desaguando no judiciário. O judiciário não pode um orçamento como o Judiciário do Rio, de São Paulo, não pode estar comprometido quase em 30% a julgar causas do direito do consumidor. Elas precisam ser julgadas com afinco, com honestidade, com interesse. Então, há que se fazer alguma coisa. Por isso que eu falei mágica e gestão. Precisamos fazer isso. Precisamos encontrar um meio termo para que os tribunais, em poucos anos, a justiça em poucos anos está completamente inviabilizada por conta dessas demandas. Completamente. Os juizados especiais cíveis nos estados já não suportam mais. Então, eu acho que a gente tem que ter solução. Qual será o futuro do judiciário quanto às limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal? Perfeita pergunta, porque isso compatibiliza com o que acabei de falar. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece 6% da receita líquida dos estados destinado à magistratura, como 2% ao Ministério Público e sucessivamente, ela é altamente restritiva. Nós temos um teto, Renata. O teto é este. É como se dissesse para o judiciário, dissesse, olha, você pode crescer, você tem que crescer, as demandas estão crescendo, mas você vai ter sempre o mesmo dinheiro. Salário. Você vai ter sempre o mesmo orçamento. O teu orçamento vai estar sempre limitado a 6% da receita líquida dos estados. Como você vai compatibilizar isso? Um crescimento exponencial das demandas, principalmente, notadamente, na área do consumidor, com um orçamento que não cresce. Você cresce em progressão geométrica ou aritmética aqui. Ok? Aqui você não cresce. Aqui você está estagnado. Então, ou a gente tem que rever esse limite, ou a gente tem que rever urgentemente esse limite, ou a gente tem que fazer malabarismos. Como eu falo, gestão. Há algumas soluções que eu mesmo tenho me falado que a gente falará proximamente. Existe o projeto de lei 50 de 2012 que tramita no Senado, que diz respeito aos recursos das ações consumeristas. O senhor poderia explicar melhor esse projeto de lei do Senado? Esse projeto de lei também, eu acho que é um ovo de Colombo. Melhora muito essa situação. Qual seja, nas ações consumeristas, na justiça comum, não no juizado, na justiça comum, não caberia recurso de apelação para os tribunais. Caberia recurso de embargos infringentes para o próprio juiz da causa. Há quem diga agora, mas é inconstitucional. Não é inconstitucional, não. O artigo 34 da Lei de Execução Fiscal, que fala a mesma coisa, que diz que as condenações da Fazenda Nacional até 50 RTNs não caberão recurso e sim embargos infringentes para o próprio juiz da causa, foi declarado constitucional pelo Supremo ano passado, relatoria do ministro Marco Aurélio. Constitucional é. Com isso, você retira esses recursos dos tribunais. Quem adotou o regime do juizado especial civil permanece intocável, imexível, como diz o outro. Não há problema. Agora, quem optar pela justiça comum saberá que o seu recurso não irá para os tribunais. Com isso, a gente desafoga os tribunais, no meu entender, em 50% e continua dando o devido processo legal à parte. Agora, mudando um pouquinho de assunto, o senhor está concorrendo na categoria monografia do Prêmio Inovare, com uma tese interessante sobre a criação de um fundo para conciliar. Qual é o enfoque desse trabalho? Explique aí pra gente. É exatamente retirar do judiciário
as novas demandas. Esse enfoque é exatamente isso. O que eu estou propondo? Eu não tenho pretensão nenhuma de ser vitorioso, eu quero a discussão do tema. O que eu estou propondo? Em cada condenação decorrente de relação consumerista, de ação do consumidor, qualquer condenação, se tem um percentual a mais, um plus, um percentual de 0,25, exemplo. Então a empresa foi condenada a 10 mil reais, vai pagar 10 mil reais mais 0,25 dos 10 mil reais. Esse dinheiro iria para um fundo. Esse fundo seria inteiramente privado. Inteiramente privado. Não teria a mão do Estado nesse fundo. Esse fundo seria gestado multi-institucionalmente. Várias instituições, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, cada um mandaria uma pessoa, um gestor para esse fundo que elegeria um presidente, um CEO, fora, privado, que faria o seguinte, locaria espaços, grandes espaços, contrataria advogados, contrataria estagiários, não é de favor como o estagiário trabalha hoje no Brasil, contrataria, pagaria, compraria equipamento, compraria computador, assessor de imprensa, fariam centros. Para quê? Antes de você entrar com a sua ação contra uma determinada empresa, que não vale a pena dizer qual aqui, uma determinada empresa, você simplesmente iria primeiro no conciliador, que é pré-processual, é antes do processo, não tem nada a ver com o processo. Então, se ele resolvesse sua demanda, era o quê? Uma demanda a menos no judiciário. Uhum. E custa muito um processo no Brasil. Cada processo custa R$ 1.200. E as condenações não passam de 350 a média. Isso é absurdo. Alguém tem que pensar o Brasil isso. Alguém tem que pensar a justiça nisso. O processo é absolutamente mais caro do que a média das condenações. Uhum. Tem que mudar. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Olá, meu nome é José Lúcio Munhoz. Eu sou juiz do trabalho da Terceira Vara do Trabalho de Blumenau, Santa Catarina. Eu resolvi ser juiz porque eu pretendia levar o direito, fazer justiça às pessoas, contribuir um pouquinho com a sociedade. E aquele que queira seguir essa carreira, se prepare para estudar bastante, abdicar dos descansos e das atividades essas, porque é uma carreira que exige bastante. Boa sorte. Agradeço ao desembargador Marcelo Burratem pela entrevista. Eu quero agradecer o convite novamente. Primeiro a sua paciência, que isso? ao Calandra, à AMB, e dizer que eu acho que iniciativas como esta, que nós estamos vivenciando e que há toda semana um juiz diferente dando uma entrevista, ela é muito importante para a democratização do judiciário. Ela é fundamental, na verdade, para a gente ter a percepção de cada estado nesse país de 8 milhões de quilômetros quadrados, para a gente ver a realidade de cada tribunal e passar essa realidade, na verdade, ao cidadão que está nos vendo. Nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.